que, que são classificadas como as heranças sexuais. Entendido? Por que elas são classificadas como heranças sexuais? Porque elas estão relacionadas com os cromossomos sexuais, que são heranças bem especiais, cobradas nas provas também de uma maneira bem especial, entendido? Então, a gente estuda essas heranças à parte. Outra coisa importante os heredogramas relacionados a essas heranças também são especiais. Na aula de heredograma, alguém perguntou, não sei quem foi, alguém perguntou, mas Billy, e herança ligada ao sexo no heredograma, como é que pronto? Hoje é o dia de você saber como é que você faz a distinção entre as heranças autossômicas das heranças sexuais a nível de heredograma. Entendido? Eu vou mostrar aqui os heredogramas e vou lhe passar os macetes para quando você vê o heredograma você ser capaz de identificar. As questões de heredograma envolvendo essas heranças, ou o enunciado da questão diz para você que tipo de herança é, a herança ligada ao sexo, por exemplo, entendido? E se o texto não diz, no heredograma tem a informação para você saber. Aí você, que informação é essa? Bom, vamos chegar lá, entendeu? Primeiro a gente vai entender como funcionam essas heranças para a gente definir o restante das coisas. Então, heranças sexuais. O primeiro detalhe importante sobre elas são as heranças de cromossomos alossomos. O que são cromossomos alossomos? São os cromossomos sexuais. Entendido? Tá? Você tem duas categorias de cromossomos que formam o seu cariótipo. Uma delas são esses tipos de cromossomos aí. Como é que a gente analisa essa classificação? Da seguinte forma. Tá aqui, ó. Você tem 22 pares, no caso são 44 cromossomos, 22 pares são 44 cromossomos, que são chamados de cromossomos A. A de quê? De autossomos, entendido? E o par de cromossomos 23. Quem é o par de cromossomos 23? É o par de cromossomos XX, se você for uma menina, cromossomo X par XY, se você for um menino. Aí nós temos o quê? Os cromossomos chamados de autossomos, que são os cromossomos não sexuais. Eles definem praticamente mais de 90% de todas as características genéticas que existem em você. E temos o quê? Um par de cromossomos chamados de alossomos. Por quê? Porque eles são os cromossomos sexuais. Por que eles são chamados de cromossomos sexuais? Porque entre algumas características genéticas que são definidas por esse par de cromossomos, você tem aí também a definição sexual. Entendido? Se vai ser menino, se vai ser menina. Pronto. Então, a definição sexual se dá por esse par de cromossomos aí. E aí, a gente vai começar exatamente por isso. Determinação sexual. A determinação sexual, a primeira linha de determinação sexual nos seres vivos é a determinação sexual cromossômica. Ou seja, envolve cromossomos. Esses cromossomos aí que a gente chama de alossomos. Então, a definição sexual é definida por esses cromossomos. Tá? E o primeiro sistema cromossômico de definição sexual é o sistema XY. Ele ocorre tanto na gente como nos mamíferos de um modo geral. Todos os mamíferos têm a sua definição, a definição sexual envolvendo um par de cromossomos, os cromossomos chamados de alossomos. Onde o indivíduo de sexo masculino no sistema XY, ele corresponde ao sexo heterogamético, hetero, diferente. Diferente o quê? Gametas. Esse indivíduo aí, a constituição cromossômica dele para os cromossomos sexuais é XY, entendido? XY. E esse indivíduo aí
tá? Ele produz dois tipos diferentes de gametas. Espermatozoide portando X e espermatozoide portando Y. A mulher, ela é homogamética, ela é XX, tá? Então, homo igual gameta, ela produz tipos de gametas iguais. Ela tem constituição genética XX, produz óvulos X. Beleza? Pronto. Está feita, então, a definição sexual na espécie humana. Então, se um homem XY casa-se com uma mulher XX, ele produz espermatozoide X e Y, ela produz óvulo X. Se o espermatozoide Y fecundar o óvulo X, será menino. Se o espermatozoide X fecundar o óvulo X, será menina. Está feita, então, a definição sexual. Aí, existe um outro sistema cromossômico de definição sexual que é chamado de sistema ZW. O sistema ZW é o sistema das aves. Então, a definição sexual nas aves ocorre pelo sistema ZW, entendido? Sendo que no sistema ZW cai muita questão em prova a respeito disso, e no sistema ZW você tem o seguinte: os machos, que são ZZ, correspondem ao sexo homogamético, percebeu? Inverteu aí. Inverteu. Machos são ZZ e as fêmeas, elas são ZW. As fêmeas representam o genótipo em heterozigose, ok? O genótipo heterozigoto, heterogamético, produz dois tipos diferentes de gametas. Então, nas aves, uma perua ou uma galinha produz óvulos Z e óvulos W, enquanto um peru ou um galo produz o quê? Espermatozoides Z. Tá vendo aí que inverteu? Pronto. Então, você tem aí nas aves o sistema ZW. Eu tenho um outro tipo de definição também. Essa definição aí não envolve cromossomos especificamente, cromossomos específicos. Envolve, sim, a ploidia da célula. Indivíduos diploides são de um sexo, indivíduos haploides são de outro. Então, a definição sexual é mediante a ploidia, ok? Está relacionado com o quê? Com o genoma, que é os conjuntos cromossômicos inteiros, que não formam par. É muito comum essa definição nas abelhas, tá? Esse processo aí, definição sexual pela ploidia, é mecanismo de reprodução por partenogênese. O que é partenogênese? É quando o indivíduo evolui de um óvulo que não foi fecundado. É o que acontece nessas espécies aí que reproduzem dessa forma. Entendido? Abelhas são assim, formigas são assim, carrapatos são assim. Entendido? Eles desenvolvem-se dessa forma. Então, a definição sexual nessas classes de indivíduos ocorre através da ploidia celular. Como é que funciona? Os machos, eles são haploides e as fêmeas, elas são diploides. Na maioria dos casos, funcionam assim. É a definição quanto à ploidia, tá? Comum na partenogênese. Exemplo mais comum são as abelhas, que reproduzem dessa forma aí. Ok? Como é que funciona, Billy Paul? Funciona assim. As abelhas representam uma organização social. Os indivíduos se organizam socialmente, eles se organizam numa sociedade. Entendido? Ok? O nicho ecológico das abelhas está relacionado com produção de mel. Para isso, elas utilizam o chamado ipsofecto. Você diz, o que é o ipsofecto? O ipsofecto é o artefato, entendido? O artefato que o organismo utiliza para executar a sua função ecológica, ou seja, o seu nicho ecológico. Exemplo, né? Qual é o nicho ecológico de Billy Paul? Nicho ecológico é o papel, é a função que o organismo exerce no ecossistema. Qual é a função ecológica de Billy Paul no ecossistema? Dar aula. Billy Paul é professor. A função ecológica dele é função de explicador. Então, essa aí a habilidade fundamental de Billy Paul Jones. Tá? Mas hoje, só que Billy Paul Jones precisa do ipsofacto, precisa do acessório, do artefato acessório, para que ele possa fazer
o seu nicho ecológico, para que ele possa dar as suas aulas. Tá? Ele precisa de quê? De uma sala de aula com cadeiras, quadro e lápis. Sem isso aí, né, é o mínimo necessário para que ele desempenhe a aula. Ele não pode fazer aula no meio da rua, não, tem que ter isso aí. Hoje eu preciso de quê? Eu preciso de internet e um computador, que são os meus acessórios, o meu ipso facto, tá? Para que eu possa executar a minha função ecológica dentro do ecossistema. Tá? No caso das abelhas é o quê? Quem é o ipso facto das abelhas, Billy Paul? Chama-se colmeia. Então, a colmeia é aquela estrutura que elas organizam, que elas montam exatamente para quê? Para colocar as larvas dentro de casulos específicos, onde elas depositam o mel ali dentro para alimentar essas larvas. Então, a colmeia é o ipso facto. Sem ela, as abelhas não vão conseguir executar a sua função ecológica, o seu nicho ecológico. E, como é característica das sociedades, muitas delas são divididas em castas. Você tem a casta da reprodução, tá? Nas colmeias, nas abelhas, e você tem a casta de nutrição. As operárias fazem parte da casta de nutrição. Tem ciclo de vida curto e são estéreis. Não reproduzem, claro. Não é função de operária reproduzir. Função de operária é nutrir, ok? Então, ela vive em função disso aí. Sobrevive por 30 dias, ciclo de vida curto. O zangão e a rainha fazem parte da casta de reprodução. É quem mantém a sociedade nas abelhas. Ok? Então, o zangão e a rainha atingem a maturidade sexual, saem da colmeia e fazem o voo nupcial. Nesse voo nupcial ocorre o acasalamento. Geralmente a rainha acasala com vários zangões. Quanto mais zangões tiver, melhor. Por quê? Ela capta o sêmen dos machos, armazena em vesículas do seu sistema reprodutor, porque a rainha só é fecundada uma vez na vida. Então ela faz o voo nupcial, ela vai acasalar pela primeira e última vez. Volta para a colmeia, e aí, daí para frente, pelos próximos 2 anos, que é o tempo de vida médio de uma rainha, pelos próximos 2 anos, o que ela vai fazer? Só produzir ovos. Esses ovos são colocados dentro daqueles casulozinhos da colmeia, eles eclodem e são alimentados pelas operárias. Sendo alimentados por mel e pólen, essas larvas se transformarão em operárias. Sendo alimentado por geleia real, essas larvas vão virar zangão, ou, aliás, vão virar rainha. Entendido? Sendo que, aí vem o detalhe importante, todas as fêmeas, tá? Todas as fêmeas, elas são diploides. Elas vêm da fecundação do espermatozoide do zangão com o óvulo da rainha. O número de cromossomos da rainha é 32. O número diploide. Nós somos 2N46 e as abelhas são 2N32. Entendido? Certo ou não? Um espermatozoide do zangão tem 16 cromossomos e da rainha tem 16 cromossomos. Quando fecunda, origina um zigoto diploide de 32 cromossomos que vai virar o quê? Fêmea. Todos os indivíduos diploides são fêmeas, operárias ou rainhas. O que define se vai ser operária ou rainha é o tipo de nutrição que a larva recebe. Se mel e pólen, operária. Se geleia real, rainha. Entendido? Pronto. Fez aí. E assim vai, e assim vai, e assim vai. Lá no final da vida da rainha, o estoque de espermatozoides acaba, porque ela acasalou, ela acasala uma vez na vida. Tá? Então, o estoque de espermatozoides acabou. O que é que vai acontecer agora? Ela continua produzindo ovos, mas esses ovos são haploides, ovos não fecundados, não tinha espermatozoide para fecundar. As operárias, então, começam a alimentar esses ovos, seja com mel e pólen ou geleia real, e todos eles começam a evoluir para formar zangões. O óvulo se desenvolve e forma o zangão, que é o indivíduo haploide.
Tá? Por quê? Porque ele veio de uma célula que não foi fecundada. Quando o indivíduo se desenvolve de uma célula que não foi fecundada, tá? Chama-se o quê? Partenogênese. O zangão, ele é partenogenético. Ele evolui de uma célula que não foi fecundada. Aí ele é um indivíduo que haploide. Todos os haploides, eles são o quê? Machos. O que é isso aí? Definição sexual pela ploidia. Indivíduo diploide é fêmea, indivíduo haploide é macho. Então você tem aí definição cromossômica, sistema XY e ZW, que são os que mais caem em prova, e a questão da definição da ploidia, tá? Que envolve os processos de partenogênese. E existem alguns tipos de répteis, jacaré, por exemplo, é assim, alguns tipos de quelônios, tartarugas, tá? Que a definição sexual é pela temperatura da areia. Então, a temperatura da areia é quem define. Mecanismo este fisiologicamente não muito bem esclarecido pelos estudiosos do assunto, entendeu? Mas se sabe que tem a ver com a temperatura da areia. Mas os sistemas mais clássicos de definição sexual são esses três aí. Sistema XY, sistema ZW e o sistema pela ploidia celular. Belezinha? Ok? Muito bem. Para a gente estudar as heranças dos cromossomos sexuais, nós temos que compreender a anatomia dos cromossomos sexuais. Como é que eles estão organizados anatomicamente? Pronto. Aqui você tem o par de cromossomo sexual. Esse maior aqui é o cromossomo X e esse menor aqui é o cromossomo Y. Os cromossomos X e Y, tá? Eles são diferentes entre si. Eles formam par, mas eles são um pouco diferentes. Por quê? O cromossomo X é bem grande em relação ao cromossomo Y, que é um cromossomo pequeno. Esses cromossomos X e Y, eles têm uma região onde eles são homólogos. Olha lá, eles têm uma região homóloga, que é essa região aqui que eu pintei de laranja. Essa região aí, ela é igual, ok? Os genes que existem aí, tá? O que existe em um tem alelo no outro. Então, se o gene que você está analisando, ele está localizado no cromossomo X, na região homóloga, o alelo desse gene está no cromossomo Y. Essa herança aí não tem nenhuma diferença em relação a qualquer tipo de herança autossômica. Ela se comporta da mesma forma. Mas X e Y tem uma região onde eles são diferentes, é a região heteróloga. Os genes nessa região aí, que aparecem em X, só existem em X. Os genes que aparecem em Y, só existem em Y. Ok? Ah, Billy Paul, então quer dizer que se eu tenho um gene azão no cromossomo X, na região heteróloga, o alelo do gene azão, que é um gene azinho, ele não está em Y, ele não está. Ele está também em X. Existe cromossomo X com o gene azão e existe cromossomo X com o gene azinho. Tá? Os genes aparecem sempre apenas somente em X. Da mesma forma, se o gene estiver em Y, na região de Y, onde Y é diferente de X, o alelo também só aparece em Y. Ou seja, genes da região heteróloga de X são exclusivos de X. Genes da região heteróloga de Y são exclusivos de Y. Genes da região homóloga dos cromossomos sexuais são de ambos. Então, se os genes estão na região homóloga, é de ambos os cromossomos sexuais. Se tiver na região heteróloga de X, é só de X. Se tiver na região heteróloga de Y, é só de Y. Por causa disso, tá? As heranças recebem denominações diferentes. Então, você tem que conhecer as denominações das heranças mediante a localização dos genes nos cromossomos sexuais. Então, você tem que ter domínio disso aí. Porque o cara não vai falar isso na questão.
Ele vai dizer que a herança tal é uma herança restrita ao sexo. Casando um indivíduo tal com um indivíduo tal, vai dar o quê? Aí você se pergunta na hora da prova, o que é uma herança ser restrita ao sexo? Pronto. Por que você não lembra? Porque você não estudou a anatomia dos cromossomos, para entender essas diferenciações aí. E aí, vamos lá. Se os genes que definem o caráter estão localizados na região homóloga dos cromossomos, então, se o gene aparece em um, ele tem alelo no outro. Isso é chamado de herança parcialmente ligada ao sexo. Tá entendido? Certo? O gene em um cromossomo com alelo no outro. Essas heranças são denominadas de heranças pseudo-autossômicas. Por que, Billy Paul? Pseudo não é falso? É. Autossômico não é cromossomo não sexual? É. Por que é chamado de pseudo-autossômico? Porque essas heranças aí, elas se comportam da mesma forma das heranças autossômicas, somente que os genes não estão localizados em cromossomos autossomos, estão localizados em cromossomos alossomos, estão localizados em cromossomos sexuais. É só isso aí. Entendido? Então, se você disser, ver uma questão lá, o cara diz assim, a dentinogênese imperfecta é uma herança pseudo-autossômica. O indivíduo que tinha, papapá, lá, e desenrola a questão. Pronto. Aí ele usou o termo pseudo-autossômico. Pô, o que é uma herança pseudo-autossômica? É a herança parcialmente ligada ao sexo. Aí o gene está em um, tem alelo no outro. Se o gene está no outro, tem alelo no um. Pronto, é só isso aí. Herança parcialmente ligada ao sexo. A outra situação que cai muito em prova, isso aí, a maioria das questões são sobre isso, é a herança ligada ao sexo. A herança ligada ao sexo, tá? O gene está localizado em X, sem alelo em Y. Não tem alelo no cromossomo Y. Tá? Então, se a herança é dominante, ela é condicionada por um gene azão. Tá? O alelo para o caráter normal é o alelo recessivo, que é um gene azinho. Onde é que está o gene recessivo? Também em X. Eu tenho X azão e tenho X azinho. Entendido? A outra situação é o gene que determina está em Y. Na região de Y, que é diferente de X, eu tenho a herança restrita ao sexo, também chamado de herança holândrica. Holo, de total, a um sexo. Ândrico vem de masculino, de macho, né? Andrógeno, de macho. Então, daí, herança holândrica. Por quê? Só afeta homens. Por quê? Só homens têm esse gene. Tá certo? Esse gene não aparece no indivíduo de sexo feminino, porque tanto o gene como o seu alelo é restrito ao cromossomo Y. Tá? Então, se você pegar uma pergunta na prova, ora, a constituição genética dos indivíduos é igual, né? A carga genética é igual. Eu recebo 23 cromossomos de um pai, recebo 23 cromossomos da mãe. A mulher tem o mesmo conjunto de cromossomos que o homem tem. É verdade. Os genes que existem em um, existem no outro. Isso, é verdade. Mas existem genes, professor, no homem, que não aparece de jeito nenhum nas mulheres? Tem. Quem são os genes? São os genes restritos ao sexo. Eles estão localizados na região heteróloga do cromossomo Y e não apresentam alelos no cromossomo X. Então, quer dizer, professor, que um sexo pode apresentar genes que o outro sexo não tem? Sim, claro que isso pode acontecer nesse tipo de situação aqui, ok? Por que que funciona assim? Gene em Y sem alelo no cromossomo X. Ele é restrito ao cromossomo Y. A gente vai ver alguns exemplos aqui. Ok? Entendido até aí? Certo? Show? Legal. Alguma perguntinha? Nenhuma? Então vamos para frente. Heranças autossômicas, observação IPC. Existem heranças sexuais, tá? Que são estudadas conjuntamente com as heranças dos cromossomos sexuais.
Entendido? E não são heranças dos cromossomos sexuais, porque os genes não estão localizados em cromossomos sexuais, estão localizados em cromossomos autossomos. Eu tenho essa situação. Os genes estão localizados em cromossomos autossomos e a herança é uma herança sexual. Tem essa situação. É a observação IPC, observação importante pra cacete. Que heranças são essas aí, Bilpo? Primeiro, herança limitada ao sexo. O gene se expressa em um dos sexos. Existe nos dois, mas só se expressa em um. O exemplo mais clássico disso é produção de leite. Vamos pegar aqui o boi e uma vaca. O gene para a produção do leite existe no boi. O gene para a produção do leite existe na vaca. Os genes existem nos dois lugares. Tá certo? Belezinha ou não? Porque a herança ela é autossômica. Ok? Os cromossomos autossomos são todos iguais. Eles não têm esse problema de XY, que tem uma região igual e uma região diferente. Isso não existe em cromossomos autossomos. Se a herança é autossômica, os genes que determinam estão tanto no feminino como no masculino. Mas ela pode ter efeito limitado ao sexo. A herança é sexual de efeito limitado ao sexo. Por quê? Esse gene da produção de leite, ele é ativo na vaca, mas no boi ele é inativo, através de mecanismo de diferenciação celular. Então, a herança, ela torna-se limitada a um sexo, embora o gene exista nos dois. E por que que o gene existe nos dois, Billy Paul? Porque a herança ela é autossômica, é uma herança de cromossomo não sexual. Entendido? Ok? E a outra herança é essa aqui, a chamada herança influenciada pelo sexo. A herança influenciada pelo sexo é a herança que é influenciada pelo sexo. Entendeu ou não? Ô, cara, que definição, hein? Pois é, o que significa? O gene influenciado, ele tem comportamento dominante em um sexo e recessivo no outro. O exemplo mais clássico disso é a calvície hereditária, tá? Calvície hereditária. Gene para calvície existe no homem, gene para calvície existe na mulher. Só que tem um problema. Ela não tem efeito limitado ao sexo. Ela é influenciada pelo sexo. Ou seja, mulher azão para este gene, por exemplo, ela vai apresentar o caráter. Azão, não. Homem azão ou azão vai apresentar o caráter. Porque a herança é dominante, digamos, no homem. O gene tem comportamento dominante. Se a herança envolve lá o gene, ele só se expressa em um sexo e não se expressa no outro, a herança é limitada ao sexo. Se o gene tem comportamento dominante em um sexo e comportamento recessivo no outro, a herança é influenciada pelo sexo. Tanto a herança limitada como a herança influenciada são heranças autossômicas, heranças de cromossomos não sexuais. Mas é estudado dentro do grupo das heranças sexuais, por quê? Porque o sexo interfere, de certa forma, nesses dois tipos de herança aí. Entendido? Então, esses são os casos, né, relacionados aos cromossomos sexuais. Show? Perguntas até aqui? Não. Galera, tá todo mundo safo aí. Isso aí. Vamos lá? Muito bem. Primeira herança que a gente vai analisar é a herança ligada ao sexo. O que é que significa, Billy Paul, a herança ser ligada ao sexo? O gene está em X, na região heteróloga DX, sem alelo no cromossomo Y. Pronto. É isso que significa uma herança ligada ao sexo. Aí você pega lá a questão, o cara diz assim, o daltonismo é uma herança ligada ao sexo. O que é que ele quer dizer com isso? Tá? Ele quer dizer que o gene que determina o daltonismo está no cromossomo X, na região de X que é diferente de Y.
Consequentemente, não tem alelo no cromossomo Y. Então, isso aí é a herança só de X. Chama-se herança ligada ao sexo. Quais são os dois exemplos mais clássicos? Hemofilia, ok? Hemofilia, tá certo? Muito bem. Deficiência do fator 8 de coagulação. Pronto. O indivíduo que tem hemofílico e é hemofílico, ele não produz um dos fatores da coagulação, que é o fator 8, sintetizado pelo fígado. Esse fator 8 é chamado de protrombina. É uma proteína, ok, plasmática, e que essa proteína tem importante papel nos mecanismos de coagulação do sangue, porque a protrombina é quem é convertida em trombina, e a trombina é a enzima que converte o fibrinogênio em fibrina no processo de coagulação sanguínea. Tá certo? Não vou entrar muito em detalhe aqui na questão da coagulação, que não é o foco principal da nossa aula, mas o indivíduo hemofílico, ele é a incapacidade de síntese de protrombina, que é o fator 8 da coagulação sanguínea. É uma herança recessiva, ocasionada por um gene Hzinho. O gene da hemofilia é um gene convencionalmente definido como gene Hzinho. Então, esse gene Hzinho aí recessivo é quem condiciona o caráter hemofílico. O indivíduo hemofílico, o sangue dele escoa até a morte ao menor arranhão, porque ele não desenvolve mecanismo de coagulação. Esse indivíduo, de tempos em tempos, ele vai na consulta médica, onde ele toma fatores de coagulação sanguínea ou faz transfusão, de modo que ele tenha, tá, a protrombina no sangue circulante. Caso ele sofra um acidente, ele desenvolva um mecanismo de coagulação. Pronto, chama-se o que é isso? Hemofilia. Só que a hemofilia é uma herança ligada ao sexo. E aí, o que acontece? Uma mulher que seja XHzão, tem o gene Hzão em dose dupla, tá certo? Essa mulher aí, ela é normal ou ela é hemofílica? Ora, sendo o caráter hemofílico um caráter recessivo, então essa mulher aqui, para a hemofilia, ela será normal, fenótipo normal. Mas existe a mulher que pode ser heterozigota, XHzão, XHzinho. Ela vai ser também normal. Só que ela é diferente, ela é chamada de normal portadora. Ela não apresenta hemofilia, porque Hzão domina sobre Hzinho e condiciona o caráter normal. Ela é portadora porque tem o gene da hemofilia, embora não se apresente nela. Tá certo? Mulher pode ser homozigota recessiva, XHzinho será hemofílica. Os homens, homem tem um detalhe importante. Homem ou ele é XHzão Y, sendo portanto normal, ou ele é XHzinho Y, sendo portanto hemofílico. Ok? Homem não pode ser portador. Por quê? Porque a herança é ligada ao sexo, não existe alelo no cromossomo Y. E aí vem a primeira informação importante para você, que é essa aqui. Ó. Essa mulher aqui, XHzão, ela é homozigota dominante, ok? Essa mulher aqui, a portadora, ela é heterozigota. A mulher hemofílica, aqui, ó, ela é homozigota recessiva. Agora eu pergunto para você, homem XHzão Y, homem XHzinho Y, ele é o quê? Os genes estão em hemizigose, eles são hemizigóticos. Eles não são homozigóticos, não são heterozigóticos, eles são hemizigóticos. O que quer dizer o termo hemi em biologia, Bilipou? Metade do zigoto. Por quê? O gene está sozinho. O gene não apresenta par. Ele não forma par, porque não existe alelo em Y, ok? Então, esse é o genótipo aqui dos indivíduos, a representação genotípica do indivíduo, tá? Que o caráter está em hemizigose. O gene está sozinho e não forma par. Homozigoto dominante é azão, heterozigoto é azinho, hemizigótico é só azão ou só azinho, que é o que acontece nas heranças ligadas ao sexo. A outra situação é o daltonismo, cegueira para as cores verde e vermelho.
ok? Cegueira para as cores verde e vermelho, que também é uma herança recessiva ocasionada pelo gene Dzinho. A composição genotípica e fenotípica é a mesma da hemofilia, só muda o gene. Olha lá, mulher XDzão, XDzão será normal, mulher XDzão, XDzinho será portadora, XDzinho, XDzinho será daltônica, XDzão Y será normal, XDzinho Y será daltônico. Pronto, entendido? Certo ou não? Detalhe importante. Tanto a hemofilia como o daltonismo são heranças muito comuns em indivíduos do sexo masculino. Por quê? O indivíduo só precisa ter um gene, ele já será afetado. Uma mulher não, tem que ter um par de genes para ser afetada. A herança é recessiva. Certo? Muito bem. Então, dificilmente você vai encontrar uma mulher hemofílica, dificilmente vai encontrar uma mulher daltônica. Entendido? Se já aconteceu na natureza, eu não sei. Tá? Eu já perguntei para o Google várias vezes isso. Nunca ouvi falar de mulher hemofílica ou daltônica. Em questões aparece. Mas uma mulher tal no século XVIII, XIX, XX, não sei o quê, fulana de tal era hemofílica. Eita! Isso aí eu tenho interesse, vivo pesquisando isso para descobrir onde é que está isso aí. Tá? Na família real da Inglaterra existem mulheres portadoras de hemofilia, mas não tem mulheres hemofílicas lá na família. Tá? Embora tenha casos de homens já hemofílicos. Opa! Parece que alguém vai me dizer aí, eu conheço um caso, pronto, diga aí, a hemofilia poderia ser fatal para a mulher, né? Por causa da menstruação. Bom, isso é uma colocação que muita gente faz. Se a mulher hemofílica, ela toma fator de coagulação, faz transfusão de sangue, se mantém em dia com o fator de coagulação, ela vai funcionar normalmente como uma mulher normal. Tá? E o único caso que eu desconfio de hemofilia, entendido? Esse caso, ele é descrito na Bíblia. A Bíblia fala, tem um texto bíblico, né? Acredito que você aí, que é bem religioso, já deve ter ouvido falar nisso, de uma mulher que tinha um sangramento intermitente que não acabava. Tá? Eu acredito que aquilo deveria ser fluxo menstrual, até porque ela era considerada uma mulher impura. E naquela época, nos tempos lá, primórdios do cristianismo, a mulher, quando estava menstruada, ela era considerada impura. Então, ninguém chegava perto dela. Tá certo? Entendeu? Ninguém chegava perto dessa mulher. Tá? E aí ela desenvolveu a crença de que se encontrasse com Jesus e falasse com ele, ela seria curada. E aí a galera dizia, você não vai nem conseguir chegar perto dele, é uma multidão muito grande. E ela resolveu ir ao encontro dele, atravessando no meio da multidão, rastejando no chão, passando no meio do povo. Chegou próximo dele o suficiente para tocar em suas vestes. Quando ela tocou em suas vestes, aí Jesus gritou no meio da multidão, perguntando quem havia tocado. Um dos discípulos dele falou com ele e disse, mestre, tem muita gente aqui, como a gente vai saber quem tocou o Senhor? Sim, mas me tocaram de um jeito especial, porque saiu de mim poder. Não é? Aquela história de a sua fé lhe salvou. Então a fé dela, ela foi curada. Eu acredito que o problema daquela mulher, descrito nos textos bíblicos, era o caso de uma mulher hemofílica, com hemofilia. Professor, eu já ouvi falar, se não me engano, em doc da BBC de hemofilia, em mulher na África, mas eu acredito que tenha ocorrido. Eu não tenho um conhecimento específico sobre, até porque, para que eu tenha um casamento, para que eu tenha uma mulher hemofílica, olha só, para que eu tenha uma mulher hemofílica, eu tenho que ter o casamento de um homem que é hemofílico, XHY, com uma mulher portadora, XHzão, XHzinho. Ok? Aí é 25% a possibilidade de se encontrar o XHzinho do homem com o XHzinho da mãe e formar uma mulher XHzinho, XHzinho. O casamento em si já é uma raridade e se ter, torna-se uma outra. Por isso que é muito raro esse acontecimento aí. É muito mais comum nos homens. É isso mesmo, professor. É porque esse documentário era casos raríssimos, se eu não me engano o nome, entendeu? Aí Mas tinha coisas assim bem...
Isto. Mas eu vou até dar uma olhada nisso aí, porque eu acredito que na história do mundo inteiro, até hoje, deve ter havido algum caso em algum lugar no mundo, entendido? Mas é um casamento raro, é uma situação muito rara, isso aí. Mas pode ter ocorrido, beleza? Está entendido aí para vocês a herança ligada ao sexo? Beleza, então, mas vou procurar show de bola. Pronto, então essas duas situações aqui são as situações mais clássicas sobre a herança ligada ao sexo. Outro tipo de herança o cara diz na prova para você, entendido? Esses dois tipos são os tipos mais comuns. Cai em prova isso aqui isso chove na prova, cai de rodo esse negócio, tá? É uma das mais importantes heranças de cromossomos sexuais. Aí você tem a herança restrita. A herança restrita ao sexo, ok? A herança restrita ao sexo, o gene está em Y, na região heteróloga de Y, sem alelo no cromossomo X, ok? Aí a herança é só do cromossomo Y. Herança restrita ao sexo, você tem a hipertricose auricular, o indivíduo apresenta pelos longos e rígidos no pavilhão auditivo. Hiper quer dizer muito, tricose quer dizer pelos. Aonde? Na orelha. Em linguagem do povo, para você entender, o que é que esse cara tem? Ele tem pentelho na orelha. Os pelos são muito semelhantes a pelos pubianos. Entendido? Pronto. Hipertricose auricular, uma herança restrita ao sexo. O gene só aparece no cromossomo Y e não tem alelo no cromossomo X. Esse aqui você não vai gostar se você tiver, mas esse aqui você vai agradecer. Você que é homem, agradeça aí a este gene a presença dos seus testículos. Tá? Esse gene aqui, que é o gene SRY, é um gene codificante, ele é responsável pela formação da genitália masculina e ele tem todos os genes para a formação dos testículos. Então você agradece aí os seus testículos ao gene SRY. Esse gene aí nunca a mulher tem. Mulher não apresenta o gene SRY. Mulher não tem Y. Entendido? Então, consequentemente, ela não tem como apresentar esse gene aí. Então, são exemplos de heranças o quê? Restritas ao sexo, tá? Hipertricose auricular e o gene SRY. Por isso que são chamadas de herança holândrica. Só afeta exclusivamente, especificamente, o indivíduo de sexo masculino. E a outra herança é a parcialmente ligada ao sexo, que é a herança, tá? É aquela herança lá que a gente viu, pseudo-autossômica. O gene está em um e tem alelo no outro. O gene aparece num cromossomo, mas tem alelo no outro cromossomo. 3 casos específicos desse tipo de herança parcialmente ligada. Tá? A dentinogênesis imperfecta. Não, Bonés, não tem a ver não, certo? Isso é um problema seguinte. Durante a formação, o testículo ele não desceu para o saco escrotal. Chama-se criptorquídea, é o nome desse fenômeno aí. Criptorquídea é quando os testículos, o indivíduo nasce com os testículos alojados dentro da cavidade abdominal. Só a formação do testículo tem a ver com o gene. Ele descer para o saco é uma condição natural, ele tem que descer. Quando não desce, chama-se o quê? Criptorquídea. Se faz uma cirurgia simples, tá? Uma cirurgiazinha simples, simplesinha demais. O cara abre uma pequena incisão lá, na região abdominal onde o testículo está e empurra eles lá para eles descerem para o saco escrotal, pronto, está resolvido. Porque se ficarem lá, esse indivíduo será estéril quando ele atingir a maturidade sexual. Por quê? Né? As gônadas sexuais masculinas, elas são fora do corpo. Gônada sexual feminina é dentro do corpo, mas geralmente os machos, nos mamíferos a gente observa muito isso, as gônadas sexuais são fora, dentro do saco escrotal. Para quê? Para que a temperatura seja mais baixa. Tá? Um testículo normal, ele trabalha entre 32 e 34 graus Celsius. Ele não vai a 36 graus Celsius nunca. Ele fica mais frio. É importante isso aí. Temperatura é importante para os gametas, para a preservação dos gametas. É tanto que você que é mulher não pode não saber disso, mas você que é homem percebe isso.
Tá? No verão, quando está fazendo muito calor, o saco escrotal ele desce. Para quê? Para afastar mais as gônadas sexuais do corpo. Agora, no frio, o saco escrotal encolhe. Ele encolhe e vai lá para cima. Entendido? Por quê? Para encostar os testículos mais no corpo, para ele esquentar, porque está fazendo muito frio. Tá? Então, regula a temperatura corporal. Beleza? Chama-se criptorquídea, isso aí. Aí vem o quê? Dentinogênese imperfecta. Pronto. O que é isso aí, Billy Paul? É o seguinte. Gênesis é formação. Esse dentino vem de dentina. O dente, seu dente, o que é que tem no dente? A camada pétrea externa, chamada de esmalte, geralmente branco. Né? Depois da camada pétrea, tu tem uma camada cimentante, que dá resistência ao dente. Chama-se dentina. Depois da dentina, tu tem a parte viva do dente, que é a polpa. Quando a cárie chega na polpa, aí o bicho começa a doer. Aí tu corre para o cara lá, o dentista, para resolver o problema. Tá certo? Muito bem. Essa dentina, que é a camada cimentante, dá ao dente resistência a ele. Então você morde um osso de galinha e quebra o osso. O indivíduo que sofre de dentinogênese imperfecta, ele morde o osso de galinha, quebra o dente, em vez de quebrar o osso, porque os dentes tornam-se frágeis, de uma coloração marrom leitosa. É a cor que o dente fica. O que é que tu ouve com esse cara? Má formação da dentina, né? Dentinogênese imperfecta, má formação da dentina. Aí o indivíduo fica com dentes frágeis, de coloração marrom leitosa. Cegueira total. O indivíduo nasceu cego, cego de nascença, herança parcialmente ligada ao sexo. E a xerodermia pigmentosa. A pele do indivíduo é extremamente sensível, tem hipersensibilidade à radiação ultravioleta. Ele bate no sol, a pele estoura toda. Entendido? Pronto. Chama-se xerodermia pigmentosa. É também um caso de herança parcialmente ligada ao sexo, ou herança pseudo-autossômica, como é denominado. Tá? Deixa eu ver aqui, antes de avançar, qual é a pergunta aqui. Hipertricose auricular, dominante ou recessiva. Olha só. Nas heranças restritas ao sexo, a gente não tem como esclarecer isso aí. Por quê? Porque os genes se encontram em hemizigose. Entendido? Hemizigose. Então, se o indivíduo tem o gene da hipertricose, terá hipertricose. Se tem o outro gene, pronto. Entendeu? Certo? Por quê? Porque os genes estão na região heteróloga do cromossomo. Então, esse gene aparece lá sozinho lá. Ou você tem o Y para não hipertricose, ou você tem o Y para hipertricose. Os genes não formam par nunca. Não tem como se definir recessividade e dominância desses genes. Na próxima tela, eu até tenho essa colocação, tem essa observação. Tá? O vitiligo é uma doença genética também, Boneges. Tá? Existe o gene do albinismo e existe o gene do vitiligo. O vitiligo provoca a descoloração, a despigmentação da pele de maneira heterogênea. Tá certo? Eu só não estou lembrado aqui para te dizer se é um caso, também é uma herança autossômica, se é um caso de herança autossômica dominante ou recessiva. Eu acho que é recessiva, mas depois eu te dou essa informação aí direitinho. Belezinha? Certo? A outra situação é... Pronto. Por sinal, Bonetti, já que você tocou no assunto aí, era o problema de Michael Jackson. Michael Jackson tinha vitiligo. Tá? E ele, cara, sendo um astro do pop, como ele foi, né? Uma das personalidades da música pop mais importantes da música pop, ele. Então, era muito chato isso aí. Né? Dizem alguns pesquisadores da área que aquela história daquela luva na mão que ele sempre usava, aquela mão era a mão mais afetada pelo vitiligo. Até que ele fez aquele tratamento lá para ficar branco. Né? Eu não sei detalhes do tratamento dele, mas foi um tratamento que ele fez, acompanhado por médicos específicos, exatamente para quê? Para ele esconder essa questão do vitiligo. Tá?
Sim, 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 sim. Beleza, tranquilos, tranquilos, tranquilos. Aí vem herança influenciada pelo sexo, né? Herança influenciada pelo sexo. Pronto. Gene influenciado. Preste bem atenção agora. Arregala as oiças e os olhos, que é muito importante isso que eu vou lhe dizer agora aqui. Olha só. Gene influenciado, lembre-se, o gene tem comportamento dominante no homem e recessivo na mulher. Ok? Muito bem. Aí vem uma informação que a gente tem que passar para você lembrar. A partir de agora, você vai esquecer esse negócio de representação de gene de letra maiúscula e letra minúscula. Pronto. A definição correta para gene dominante e para gene recessivo é o quê? Gene dominante é aquele que se expressa em heterozigose. O indivíduo é heterozigoto para o tal gene e esse gene se expressa. Pronto. Essa é a definição mais correta de gene dominante, independentemente da representação. Se ele está representado por letra grande, letra pequena, não interessa. Se esse gene é capaz de se expressar em dose única, ele é capaz de se expressar no indivíduo em heterozigose, tá? Então esse gene ele é dominante. Porque o gene recessivo, ele só se expressa se estiver em dose única, estiver em dose dupla. Se estiver em homozigose, o indivíduo tem que ser azinho, azinho. É o que acontece aqui na herança influenciada, você percebe isso. Por quê? O gene é dominante no homem, mas é recessivo na mulher. O que isso quer dizer? Se o gene, o respectivo gene, estiver em dose única no homem, ele atua. Mas na mulher, ele tem que estar em dose dupla para atuar. Por quê? Porque na mulher o comportamento dele é recessivo. Então, veja só. Eu tenho a seguinte situação, né? A calvície hereditária, que é o exemplo mais clássico. O gene da calvície é dito gene cesão, gene dominante cesão, representado por letra grande. E aí você tem a seguinte situação. Homem, cesão, cesão. Ele é calvo. Ok? Assim como o homem, cesão, cesinho, ele também é calvo, porque o gene é dominante nele. Então, o indivíduo heterozigoto para o gene será calvo, o indivíduo homozigoto para o gene será calvo. Agora, o homem, cesinho, cesinho, ele é normal. O alelo desse gene cesão é o gene cesinho que condiciona o caráter normal. E no homem, ele tem comportamento recessivo. Então, tá aí, ó, cesinho, cesinho. Vamos para as mulheres. O que é que acontece nas mulheres? Mulher, cesão, cesão, ela é calva ou normal? Ela é calva. Por que, Billy Paul? O gene cesão está em dose dupla. E ele tem comportamento recessivo na mulher. E o que significa ter comportamento recessivo? Ele atua quando está em homozigose. Agora, mulher heterozigota para o gene da calvície. Você percebe que ela é normal. Ela não vai apresentar a calvície, porque o gene está em dose o quê? Única. Ok? Então, ela não vai apresentar o fenótipo normal, porque o gene tem comportamento recessivo nela. Mulher cesinho, cesinho já é normal por natureza, porque o gene cesinho condiciona o caráter normal. E aí, o macete para você distinguir uma herança influenciada. Na herança influenciada, perceba, ó, esses indivíduos aqui, os heterozigotos, eles têm o mesmo genótipo, mas o fenótipo ele é diferente. Se o indivíduo heterozigoto, se for de sexo masculino, será afetado pelo caráter. Mas se for de sexo feminino, não será. Será normal. Os fenótipos são diferentes, mas o genótipo é o mesmo. Então, Billy Paul, seu caso, um homem cesão, cesão, com uma mulher cesinho, cesinho. 100% dos filhos serão cesão, cesinho. E aí a pergunta, Billy Paul, serão calvos ou normais? Depende de quê? Do sexo, influenciada pelo sexo. Se for um menino, vai apresentar calvície. Mas se for uma menina, será normal, embora seja portadora do gene.
Entendido? Como se chama isso? Herança influenciada pelo sexo. E a herança limitada ao sexo, tá? Que a gente já falou sobre ela, mas daqui a pouco eu chego da pergunta, tá aí, ó. Gene, leite, ativo no sexo feminino. No macho é inativo. Gene, hormônios sexuais, ativo no sexo masculino, testosterona, ativo no sexo feminino, estrógeno. Ora, a definição desses estrógenos e testosterona, que são os hormônios dos caracteres sexuais secundários, tá? Isso daí está relacionado também com genes. Mas mulheres produzem hormônio precursor de testosterona em níveis muito baixos. Não é expressivo esse caráter nela, tá certo? Beleza? Então é herança limitada pelo sexo. O homem, ele produz um certo percentual de substância precursora de estrógeno, mas não é em grande quantidade, tá? Então é limitado o efeito nele. Por quê? Porque ele é de sexo masculino. Então, tá certo? Então, isso aí são exemplos de heranças, no caso, limitadas ao sexo. E aí, chegamos agora à parte diferencial da aula. Billy Paul, como é que eu faço isso? Androgenética é outra situação, entendeu? Vamos ver agora o grande diferencial dessa aula. Está em quê? Está na análise dos heredogramas das heranças sexuais. Cai muito. No Enem, recentemente, caiu uma questão sobre isso envolvendo uma herança, tá? Desse tipo aí. Belezinha? Voltar o slide, voltarei o slide, então. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto, esse aqui. Voltei. Beleza? Certo? Então, a parte de heredograma, peguei lá o heredograma. Como é que eu vou identificar se a herança é autossômica, se a herança é alossômica, se a herança é de cromossomo não sexual, se a herança é de cromossomo sexual? Como é que eu vou definir? Pronto, existem alguns macetezinhos, tá? Ele pode dar, valeu, pronto, beleza, já pode passar, vamos lá, olha lá. Ele pode dar, acontecem duas coisas. Ele, no texto, ele diz para você a herança tal, a herança ligada ao sexo, pronto, ele já disse. Se ele disser que a herança é ligada ao sexo, o heredograma, ele pode fazer o heredograma do jeito que ele quiser, porque ele já disse lá. Então, para onde você vai? Você vai para a vertente do tipo da herança que ele descreveu no texto. Agora, se no texto ele está falando lá da herança e não diz nada sobre, no heredograma, ele vai colocar a informação para você identificar que a herança é uma herança sexual e de que tipo é. Entendeu? A informação vai estar lá. Se ele disser no texto, você não vai procurar no heredograma, ele já disse no texto, ele faz o heredograma do jeito que ele quiser. Você olhando para o heredograma, você vai pensar até que a herança é autossômica, mas ele não tem a obrigação de montar o heredograma de acordo, porque no texto ele já disse. Agora, se ele não disse no texto, aí ele tem que colocar o heredograma trazendo a informação. E como é que você vai identificar? Você vai identificar assim, ó. Primeira questão, a herança ligada ao sexo. Vamos analisar a herança ligada ao sexo, que é a herança que mais cai, a herança ligada ao sexo. Herança ligada ao sexo, ok? Primeira coisa, recessiva. A herança ligada ao sexo, tá? Ela pode ser recessiva e tem um caso de herança dominante. É muito raro esse caso de herança dominante, mas eu trouxe ela aqui para você analisar. Então, primeira coisa, a herança é recessiva. A herança ligada ao sexo recessiva, mulher afetada, que é no caso XAzinho, XAzinho, ok? Todos os filhos serão afetados. Pronto. Tá? Se o heredograma tá lá, você percebeu, a herança é ligada ao sexo. Entendido? Pronto. Então, qual é a regra? Qual é o macete? Mulher afetada nesse heredograma, todos os filhos dela serão afetados. Então, você olha lá, a mulher está com símbolo cheio, símbolo pintado. Olha a descendência. Todos os homens que aparecem na genealogia dela são afetados. Então, cara, é uma herança ligada ao sexo do tipo recessiva. Ok, beleza. Ele vai desenhar o heredograma, ó, te dando essa informação. Tá aí.
Tu olha para cá, olha o heredograma. Eu tenho aqui um casal, ele é normal, ela é afetada. O casal tem 5 filhos, o primeiro foi um menino, o segundo foi uma menina, todos os 3 últimos meninos. Agora, o que é que me chama a atenção nesse heredograma? Pô, cara, todos os filhos homens são afetados pela herança da mãe. Ora, então a herança é ligada ao sexo, do tipo o quê? Recessiva. Entendeu ou não entendeu? Biripou, não entendi. Vamos entender agora. Olha lá. O que acontece na herança ligada ao sexo? Na herança ligada ao sexo, os genes se encontram em hemizigose. Concorda ou não? Hemizigose, metade do zigoto. O gene está sozinho. As mulheres, tá? Pela herança ligada ao sexo recessiva, elas são homozigotas. Ok? Presta atenção. É herança ligada ao sexo recessiva. Na mulher, o gene está em dose dupla. No homem, o gene está em dose única. Tá? Mas por quê? Porque no homem é hemizigose. Então, olha só. Quando você... Vamos definir os genótipos aqui para você entender. Essa mulher aqui, ó, ela é XAzinho, XAzinho. Ela é duplo X. E o gene é recessivo. Então, aparece nela em dose dupla. Tá? Esse cara com quem ela se casou aqui é XAzão Y, o gene está em hemizigose. E o heredograma diz que ele é normal. Se o heredograma diz que ele é normal, entendeu? Então ele tem o gene dominante. Porque o gene recessivo é o gene que provoca o problema. Então ele tem o gene dominante. Agora perceba só. Ó, vermelho e preto, para diferenciar. Esse cara aqui, ele recebe o quê do pai? Ele recebe Y. Concorda ou não? Tem como esse cara mandar o cromossomo XAzão para o filho dele? Não. Tá? Para filhos, ele manda Y. Por isso que os meninos são meninos. Aí o que acontece aqui? Agora a mãe manda o que para os filhos? XAzinho. O cromossomo X que o indivíduo recebe, ele é materno. Aí o que acontece aqui? Olha só. Ó, XAzinho Y, XAzinho Y, XAzinho Y, XAzinho Y. Tu pegou um heredograma. No heredograma vai ter, se ele não disse lá, no texto da questão, no heredograma vai ter. Isso aqui que eu estou te dizendo. Tem que ter. Senão tu não resolve a questão. Entendido? Tem que ter a informação. E a informação é o quê? Mulher afetada, todos os filhos afetados. Herança ligada ao sexo, recessiva. Morreu a nota. Ok? Aqui eu tenho um casamento aqui só para mostrar um negócio para você aqui. Pronto. Essa mulher aqui é XAzão, XAzinho. Ela recebe XAzão do pai, ó, veio para cá, recebeu XAzinho da mãe e ela é normal. Por isso que ela é normal. Ok? Esse cara aqui, ele é XAzinho Y, concorda? Ele é afetado. Ok? Essa mulher aqui, ela é XAzão, XAzinho. Tá? Aí você tem aqui esse cara que é afetado. Entendido? Ele é afetado. Ele recebeu do pai? Não. Embora o pai seja afetado, ele não recebe do pai, ele recebe da mãe. Porque do pai, ele recebe Y. Da mãe, ele recebeu XAzinho. A mãe é XAzão, XAzinho, mas deu para ele XAzinho. Ora, o que é que eu quero dizer com isso, com esse cruzamentozinho aí? O que eu quero dizer para você aqui, certo? O indivíduo, nas heranças ligadas ao sexo, o indivíduo de sexo masculino, nas heranças ligadas aos sexos recessivas, ele recebe o gene de quem? Ele recebe da mãe. Porque do pai ele recebe Y. Mesmo o pai sendo afetado, não tem como transferir o gene para ele. Porque ele manda o cromossomo Y, ele é de sexo masculino. Essa menina aqui, tá XAzão, XAzinho. Deu XAzão, XAzinho aqui para ela. Ó. Ela recebeu XAzão, recebeu XAzinho aqui, deu uma mulher portadora. Tá? Beleza? Certinho ou não? Poderia ser afetada também, poderia, pelo cruzamento poderia, XAzinho, XAzinho, mas não era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar exatamente isso aqui para você. Entendeu como é que você define herança ligada ao sexo recessiva no heredograma? Pronto. O macetezinho é esse aí. Herança ligada ao sexo recessiva, toda mulher afetada, todos os seus filhos
serão obrigatoriamente afetados. Pronto. Então, você já sabe que é a herança ligada ao sexo do tipo recessivo. A outra situação é a herança ligada ao sexo, mas dominante. Dominante. Tá certo? Existe uma herança ligada ao sexo dominante na espécie humana. Existe. Chama-se raquitismo hipofosfatêmico. O indivíduo nasceu, olha só que coisa impressionante isso. O indivíduo nasceu, as velocidades do intestino delgado dele absorve tudo, não consegue absorver cálcio, não consegue absorver fósforo. Esse cara tem um sério problema aí ao nível de desenvolvimento ósseo muscular, principalmente ósseo, porque ele não consegue fazer a calcificação óssea como deveria. Inclusive, isso gera problemas nos osteoblastos, que são as células de calcificação óssea. Chama-se raquitismo hipofosfatêmico, né? Baixa quantidade de fósforo, mas também entra aí o cálcio. Não absorção de cálcio pelo intestino delgado, cálcio e fósforo. Não tem a absorção desses sais minerais aí, importantes para a constituição óssea. E é uma herança ligada ao sexo dominante. Vale salientar, herança extremamente rara. Não é uma coisa comum, não, mas tem. Nesse caso, ó, nós chamamos de R, tá? R de raquitismo, o gene, tá aqui, ó. Mulher XRzão, XRzão, ela será raquítica. Mulher XRzão, XRzinho, ela será raquítica. Mulher XRzinho, XRzinho será normal. Homem XRzão Y será raquítico. XRzinho Y será normal. Tá aí a tabela genotípica e fenotípica para, tá, o raquitismo hipofosfatêmico. Aí, olha só. Claro, muito mais comum em quem? Muito mais comum em mulheres, porque mulheres homozigotas e heterozigotas apresentam, tá? Muito menor a incidência em homens. É por isso que quando um médico pega uma menina, né, um bebê, por exemplo, uma menina de poucos meses, aquela coisa toda, e se observa esse tipo de problema, tá? Então, por ser mulher, já é uma evidência clara de que pode ser raquitismo hipofosfatêmico. Tá? Então, como é que eu distingo esse heredograma? Esse heredograma caiu, eu procurei a questão, não encontrei, mas no mas há uns 1 ou 2 anos atrás, certo? Caiu no Enem uma questão envolvendo, inclusive, isso daí. Então, olha só. Homem afetado, XRzão Y, ok? Todas as filhas serão afetadas. No heredograma ligado ao sexo recessivo, mulher afetada, todos os filhos afetados. Na herança ligada ao sexo dominante, homem afetado, todas as filhas afetadas. Beleza? Esse é o macete aí, para você guardar e pegar. Aí eu tenho aqui o heredograma, tá aqui, ó. Homem afetado, ok? Todas as mulheres afetadas, tá? É esse mesmo heredograma aqui, ó. É o mesmo heredograma aqui. Só mudou aqui o sexo dos indivíduos filhos, tá? Somente isso aí, para você perceber. Aí você identifica agora sem nenhum problema. Olha lá. Essa mulher aqui, ó, é XRzinho, XRzinho, que ela é normal. Esse homem aqui é afetado, é XRzão Y. Tá certo? E aí, o que acontece? Muito simples. Ora, esse homem aqui, ele manda Y para as filhas? Não. Ele manda Y para os meninos. Ok? Beleza ou não? Y vai para menino. Quem vai para menina é X. Ele é XRzão. Aí, ó, essa menina aqui, qual o genótipo dela? Recebe XRzão do pai, não pode receber outra coisa do pai, só isso aí. Então, todas as meninas serão, ó, XRzão, XRzinho. Consequentemente, o quê? Pô, é uma herança ligada ao sexo. Eu tenho um homem afetado, todas as meninas afetadas. Agora, é uma herança ligada ao sexo de padrão dominante. Tá certo? Aqui você tem o quê? Olha lá. Normal. Recebeu o XRzinho da mãe. A mãe só tem XRzinho para dar, que a mãe é normal, recebe Y do pai, por isso que é menino. Mas vai ser menino o quê? Normal. Vai ser menino normal. Percebeu aí? Certinho? Pronto. Então, dessa forma você define. Aqui eu tenho um cara XRzinho Y, uma mulher XRzão, XRzinho, né? Aqui deu o cara XRzinho Y. Beleza? Ele recebeu lá e tá. Só para complementar aqui, para fechar o heredograma. Beleza, galera? Então, funciona assim. Certo?
Herança ligada ao sexo recessiva. Mulher afetada no heredograma, todos os filhos serão afetados. Herança ligada ao sexo dominante. Homem afetado no heredograma, todas as filhas serão afetadas. Se você guardar isso aí, pronto, na hora você destrincha lá, tá? Pela observação, você fazendo, você verificou isso, então você já sabe do que se trata. Billy Paul, e a herança restrita ao sexo? Pronto. É a herança só de Y. Herança restrita ao sexo, cara, você tem, por exemplo, o gene TDF, que é o gene da hipertricose auricular, chama-se gene TDF. Olha lá, o que é que você está observando aqui? Você está observando isso aqui. Ó. Eu tenho homem afetado pela hipertricose, homem afetado, tá? E todos os homens aqui são afetados, ok? Ó, o cromossomo Y passa para cá, entendido? E aí, o que é que acontece? Olha lá. Todos os homens terão hipertricose auricular. Todos eles são portadores do gene TDF. Entendido aí? Pronto. Então, nesse caso aí, tu tem um caso de herança restrita ao sexo. Homem afetado, todos os homens serão afetados. Belezinha? Fechou? Passou a régua? Tudo bem. Não temos referência sobre recessividade ou dominância do gene TDK, devido à sua hemizigose. Claro, ele está sozinho. Né? Então, se você tem o gene, tem hipertricose. Se você não tem o gene, não tem hipertricose. Esses genes não formam par, porque eles estão em hemizigose, porque está no cromossomo Y na região heteróloga. Se esse gene é dominante ou é recessivo, aí, percebido, eu precisava ter o par de genes para ver quem é que se expressa no caso dos dois juntos. Isso não acontece, então é o quê? É o gene. Você tem o gene que define a característica restrita ao sexo, a característica holândrica. Pronto, você tem o gene aí. Tá? Quanto ao resto, tudo bem. Beleza, galera? Então, essas são as informações que eu tinha para passar para vocês a respeito das heranças de caráter sexual. Tá? Então, você que está aí conosco, entendido? Você pegou aí, deixou eu fechar essa tela aqui, sair do compartilhamento, muito bem. Vamos compartilhar agora o nosso BOS, né? O nosso BOS. Deixa eu pegar ele aqui. O nosso BOS pós-aula. Deixa eu pegar ele aqui. Tá aqui. Pronto. BOS pós-aula de cromossomos sexuais. Isto, belezinha aqui. Aqui está ele. Muito bem. Vamos então compartilhar. Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Ok, beleza. Pronto. Deixa eu ver aqui o que é que rola. Enem 2017, segunda aplicação. Pronto, a Delia está dizendo que encontrou a questão. Certo? A questão lá do fosfatêmico, né? A herança ligada ao sexo, raquitismo hipofosfatêmico. Eu sabia que tinha caído, eu não tinha encontrado. Ontem à noite eu procurei, mas eu já estava com sono, estava terminando de montar o material, tinha procurado e não tinha encontrado. Essa de heredograma, e é outra. Muito bem, mas caiu, eu sei que caiu um negócio desse tipo aí. Sim, galera, vamos ali, tá? Muito bem. Você recebeu uma lista aí, a lista Bioese pós-aula cromossomos sexuais 2. Então, tem uma lista de cromossomo 1, que é a lista para você exercitar, e tem a lista de cromossomos sexuais 2. Eu peguei aqui a questão número 3. Tá? Então, você está a questão número 3 aí. A questão número 3 diz assim, ó, sabe-se que em aves o sexo heterogamético é o feminino, tá? Exatamente. Lembra que a gente falou isso? ZW, fêmeas são ZW. Além disso, nos perus, existe um gene ligado ao sexo e letal no estado embrionário, ou seja, mata o indivíduo ainda na fase de desenvolvimento embrionário. Um peru heterozigoto para o citado gene é cruzado com uma perua, resultando em 24 aves vivas. Destas, quantas deverão ser machos? Pronto. Entendido? Essa aí é a questão. Ora, primeira coisa, né? Como é que eu represento, tá? Um macho heterozigoto para o tal gene. Ele será um indivíduo ZAzão, ZAzinho.
Os machos representam o sexo heterogamético, não é isso? Ok? As fêmeas é quem são homogaméticas. Melhor. Pronto, tá aqui, ó. ZAzão, ZAzinho, ZAzinho, W. O macho é ZZ, homogamétrico, a fêmea é heterogamétrica, tá aqui, ó, ZAzão, W. Ora, a fêmea poderia ser de outra forma, ZAzinho, W, por exemplo? Não, tá? Porque a herança é letal. Se eu tenho o macho aqui, ó, heterozigoto e vivo, então o gene azão permite o desenvolvimento do indivíduo, ao nascimento e tudo mais. O gene azinho é um gene recessivo, o gene azinho é o gene letal, tem que estar em dose dupla. Esse macho aqui não poderia ter se casado com uma fêmea ZAzinho W. Indivíduos ZAzinho W, tá? O gene azinho é o gene letal, o gene está em hemizigose, o indivíduo sofre óbito. É tanto que no enunciado da questão, ele nem cita nada a respeito de com que perua esse cara cruzou. Ó, fazendo esse cruzamento aqui, tá? Ele disse que deu 24 aves vivas. Ele falou somente nas aves vivas. Ele não se referiu aí aos mortos. O cruzamento aí, a descendência deve ter sido maior. Mas ele se frisou somente o que, olha, desse cruzamento aí, 24 aves vivas. Tudo bem. Botei aqui no quadrado de Pinet para ficar fácil da gente visualizar. É um conselho que eu faço para você. Nunca faça cruzamentos diretos quando se trata de heranças sexuais. Fica mais fácil de você visualizar quando você coloca no quadrado de Pinet. É muito importante isso aí, certo? Olha lá. Eu tenho aqui o macho, ZAzão. ZAzinho, ele vai produzir gametas. ZAzão, ZAzinho, tá? A fêmea vai produzir gametas ZAzão, W. Ok? Tá certo? Fazendo o cruzamento, vai dar indivíduo ZAzão, ZAzão, vai dar indivíduo ZAzão, ZAzinho, vai dar indivíduo ZAzão, W, vai dar indivíduo ZAzinho, W. Só que você olha aqui, são as 4 condições possíveis no cruzamento de um indivíduo ZAzão, ZAzinho com o indivíduo ZAzão, W. Tá certo? E aí, veja só. Dessa descendência aqui possível, eu sei que ZAzinho, W, todos eles sofrem óbito, que a questão diz que esse gene é um gene letal. Ok? Então, sobra quem? Sobram esses 3 aqui. Tá? Como ele disse na questão 24 aves vivas, então eu tenho, ó, provavelmente, 8 indivíduos ZAzão, ZAzão, 8 indivíduos ZAzão, ZAzinho, 8 indivíduos ZAzão, W. Como ele perguntou, né, destas, quantas deverão ser machos? Ora, 8 desse cruzamento aqui, 8 desse cruzamento aqui, letra D, 16 indivíduos. Então, 16 indivíduos aí dessa descendência provavelmente são indivíduos machos. Belezinha? Macho o quê? Ó? Normal, né? 8 deles são normais e 8 deles são portadores do gene letal. Percebeu? De acordo com o cruzamento aqui. Pronto. Então, essa é a resposta que você dá à questão de número 3. Belezinha? Certinho? Anotou aí, fez as suas anotações, riscou. Tá? Riscar é importante para o processo de aprendizagem. Lembre-se que o seu cérebro, embora viva no mundo digital, quando se trata de aprender, ele continua analógico. A evolução não acompanhou isso aí ainda. Ok? Muito bem. Aí tem a questão número 4. Estima-se que 8% da população seja portadora de daltonismo, um transtorno hereditário no qual a grande maioria dos afetados é de sexo masculino. Sobre o assunto, responda. Né? Deixa eu ver aqui. Professor, como o senhor saber se o gene ligado ao sexo é recessivo e não dominante? Muito bem, Guilherme. Na questão anterior, né, Guilherme? Porque ele disse que o macho, que é ZZ, trata-se de um macho heterozigoto. Né? Deixa eu voltar lá na questão. Olha lá. Ele não diz, na questão, é verdade, ele não diz. Né? Ele, como é que você chegou à conclusão que o gene letal é um gene recessivo? Porque ele se referiu a um macho heterozigoto. Se o gene
Ó, o macho heterozigoto foi quem cruzou com a fêmea, entendido? Como é que esse macho poderia, como é que esse gene azão poderia ser o gene letal? Entendido? Esse macho não tem condições desse macho ser um macho vivo. Ele diz que o azão condiciona o caráter normal, azinho condiciona o caráter letal. Então, é esse gene aqui que é o gene letal. É tanto que ave, ó, ZAzinho W, sofre óbito, não sobrevive. Entendido? Então, a questão está aqui, que ele diz que o macho, o peru, ó, um peru é heterozigoto para o citado gene. Então, o peru, ele é portador do gene. Entendido? Ele porta o gene, mas o gene não atuou nele. Por que, que o gene não atuou nele? Porque o outro gene que forma par é um gene dominante. E o gene dominante condiciona o caráter normal. Pronto, é isso aí o que me fez definir que o caráter entendia. Agora, oficial, nada, Guilherme. Pronto, entendeu aí, Guilherme? A questão era essa aí. Sim, voltando lá para a questão número 4, estima-se que 8% da população seja portadora do daltonismo, um transtorno hereditário no qual a grande maioria dos afetados é de sexo masculino. Sobre este assunto, responda, explique. Por que a incidência deste transtorno é maior em homens do que em mulheres? Tá certo? Ora, por que isso aí? No homem, basta apenas um gene para que ele seja afetado, ou seja, hemizigose. Porque a maior incidência, tá, recessiva do daltonismo, que é uma herança ligada ao sexo recessivo, é nos homens, porque basta que o gene esteja em hemizigose, pronto, entendido? Ele já será afetado. Então, a maior incidência será nos homens. B. Sim. No olho humano, qual a região afetada nos daltônicos responsável pela visão das cores? São os cones. Tá? Existem células aí na sua retina, tá? Que são os cones. Os cones são responsáveis pela visão em colorido. São 3 tipos de cones: o azul, o verde e o vermelho. São esses 3 aí. O indivíduo no daltonismo ele tem cegueira para as cores verde e vermelho. Os cones dele não distinguem as cores verde e vermelho, a frequência verde e vermelho. Então, o que é que ele vê, Bilipô? Ele vê em tons de cinza, porque aí vai captar somente a frequência pelos bastonetes. Os bastonetes são as células, tá, que captam a frequência luminosa em tons de cinza. Você tem 120 milhões de bastonetes aí na sua visão. 6 milhões de cones que captam a frequência luminosa que permite a composição das cores. E as frequências básicas, né? O verde, azul e o vermelho. E daí ele combina e faz e dá o resultado do que você está enxergando. Belezinha? Funciona assim. Então o indivíduo aí tem problemas nesses cones aí para verde e vermelho. Então ele não consegue distinguir, fazer a distinção das cores verde e vermelho, então ele vê tudo cinza. Tá certo? Detalhe importante, que é por que o cone que capta a frequência luminosa referente à cor azul não é afetado, tá? Porque os genes que definem a formação do cone azul estão localizados no cromossomo 7. E o cromossomo 7 é um cromossomo autossômico, é um cromossomo não sexual. Entendido? Por isso que você não tem grandes problemas com o azul, geralmente é o quê? O verde e o vermelho. Uma pergunta que o aluno, muitas vezes, principalmente o aluno de ensino médio, ele faz demais essa pergunta. Billy, pô, esse cara dirige? Eu acho que ele não tem problema para dirigir, principalmente quando se trata de sinais luminosos. Ele sabe quando o sinal está aberto ou fechado. Entendeu? Porque ele capta, ele pode não identificar a cor, mas ele sabe qual farol está aceso e qual farol está apagado. E todo semáforo ele é padrão, não é isso mesmo? Semáforo vertical é vermelho em cima, amarelo no meio e verde embaixo. Semáforo horizontal, da esquerda para a direita, vermelho, amarelo, verde. Então é padrão assim aqui e em qualquer lugar do mundo. Então ele não vai ter dificuldade quanto a agora, identificação de placas pode ser que ele tenha. Entendido? Placas verdes, para ele vai ser placas vermelhas. Aí eu nem sei te dizer se dão habilitação, eu acho que acredito que não, entendido? Porque existem exames quando você vai fazer teste de motorista que identifica isso, se você é ou não daltônico, embora que já existam os óculos especiais aí, eu soube que foram desenvolvidos, que o cara usa e corrige o problema do daltonismo. Dão habilitação sim, Boanerges? Eu não sabia, entendeu? Mas ele tem indicação que é daltônico. Ah, tudo bem, beleza então. Beleza então. Porque ele não tem problemas assim que leve a situações graves, entendeu? Assim como a gente que usa óculos, entendi, tá certo então, beleza.
Beleza, beleza, beleza. Eu não sabia dessa informação, agora eu estou sabendo. Eu tive um aluno daltônico. É o único que eu encontrei em toda a minha vida. Encontrei uma pessoa daltônica. Pô, era para ter tirado foto com ele na época, eu não tirei. E ele chegou um dia na escola com um tênis, tá? Um tênis branco de lista verde-limão. Aí, cara, a galera dirige numa boa, certo? Beleza, certo? A galera tirou a maior onda com ele na sala de aula, ele com um tênis branco, lista verde fosforescente, né? Verde-limão fosforescente, a galera malhou dele pra caramba lá, tremendo bullying. Tá? Mas o problema é quando ele foi comprar o tênis, aquela lista que ele viu que estava lá verde fosforescente, a lista era cinza, na visão dele era cinza. Tá? Entendeu? Porque ele tem problema para verde e vermelho. Muito bem, vamos para a próxima questão, questão número 5. Analise as seguintes situações em relação à herança genética. Pronto, está aqui a herança genética, olha esse heredograma aí, tá? Geralmente são heredogramas assim grandes. Aí olha só o que ele diz. Uma dada característica determinada por um gene recessivo manifesta-se nos machos, bastando para isso a simples presença de um único alelo. Alguns genes, embora presentes em ambos os sexos, manifestam-se apenas em machos ou em fêmeas. Alguns genes variam a sua expressão de dominância e de recessividade em função do sexo do indivíduo. Então, veja lá. A. Cite o tipo de herança em cada situação mencionada anteriormente. Uma dada característica determinada por um gene recessivo manifesta-se nos machos, bastando para isso a simples presença de um único alelo. Então, ora, de qual herança ele está se referindo? Herança ligada ao sexo. Gene recessivo manifesta-se nos machos, bastando para isso a simples presença de um único alelo. Exatamente. Então, a herança ligada ao sexo ou ligada ao cromossomo X. Próximo item. Alguns genes, embora presentes em ambos os sexos, manifestam-se apenas em machos ou em fêmeas, ou em um ou em outro. Então, isso é uma clássica definição de herança limitada ao sexo. Né? Produção de testosterona. O gene existe em ambos os indivíduos, a herança é autossômica, existe em ambos os indivíduos, mas ele se expressa mais aonde? Nos homens. Alguns genes variam a sua expressão de dominância e de recessividade em função do sexo. Então, isso aí é herança influenciada pelo sexo. Tá? Genes que se expressam em ambos os sexos de maneiras diferenciadas, herança influenciada pelo sexo. Na letra B, ele diz, em qual das situações anteriores pode-se enquadrar o heredograma a seguir, onde os quadrados pretos simbolizam os machos que apresentam o fenótipo em questão. Pronto. Ele dá um heredograma aqui, certo? Ele dá um heredograma aqui, beleza? E o que é que você pode dizer sobre esse heredograma? Olhe para ele e me dê, né? Eu vou dar um tempinho aí, eu quero que você reflita sobre esse heredograma aí. Tá? Que tipo de herança está expressa nesse heredograma aí? O que é que você, quando você olha para ele, o que é que você percebe nele? Né? Vamos ver se você entendeu aqueles lances lá que a gente falou. E aí, o que é que você acha aí? Que tipo de herança está representado? Pense aí e me dê aí as dicas. Certo? Pense aí. Ok? Que heredograma é esse? Isso é herança autossômica? É herança de cromossomo sexual? Se é, que tipo de herança é? Entendeu? Então, diga aí o que é que você acha. Dê uma analisada aí, baseado naquelas 3 dicas que nós vimos anteriormente. Pense, raciocine e expresse a sua opinião. Pronto, já apareceu a primeira dica aí. Restrita ao sexo masculino, professor? Deila disse que é restrita ao sexo. É restrita ao sexo? Olha lá, Deila. Deila, olha para cá. Olha para cá. Tá vendo esse casamento aqui, o casamento 9, esse casamento aqui 9, esse dividido 9 aqui, ó. Ele é normal e ela é normal. Entendido? E aí você tá vendo aqui, ó, 2 filhos afetados, tá?
Na herança restrita ao sexo, homem tem que ser afetado e todos os homens têm que ser. E aqui tem outro detalhe, ó, esse cara aqui, ele é normal, esses dois aqui são afetados. Então, essa herança está relacionada com a mãe. Percebeu? A herança está relacionada com a mãe. Entendeu? Então, você já não é restrito ao sexo, não tem como ser. Aí vamos ver aí mais algumas opiniões. Ligado ao sexo recessiva, Boanerges. Agora sim, ligado ao sexo, Maria. A herança é ligada ao sexo. Exatamente. Show. Herança ligada ao sexo. Exatamente. Herança ligada ao sexo, recessiva ou dominante? Guilherme disse recessivo. Herança genética ligada ao sexo. Isto pode ser verificado através da observação das proporções com que o fenótipo em questão se manifesta através do cruzamento dos casais normais com filhos afetados. Esqueci somente de colocar, é uma herança ligada ao sexo realmente recessiva. Tá vendo aqui? Ó? Olha lá. Essa mulher aqui, ela é portadora. Ela é uma mulher XAzão, XAzinho. Tá? E os indivíduos aqui foram afetados. Então, amigo, ó, recebe Y do pai, aqui, mas recebeu XAzinho aqui da mãe. Pronto. Ok? Belezinha? Então, é um caso de herança ligada ao sexo, de herança recessiva. Belezinha? Show de bola. Questão 6. Tá? Aqui, ó, outro exemplozinho de outro heretograma. O homem pertence a uma família na qual as gerações, diversos membros são afetados por raquitismo resistente ao tratamento com vitamina D. Preocupado com a possibilidade de transmitir essa doença, consultou o geneticista que, após constatar que a família reside em um grande centro urbano, bem como a inexistência de casamento consanguíneos, preparou o heretograma abaixo. Nele, o consultante está indicado por uma seta. O cara que está consultando é esse cara aqui, ó. Ele está consultando aí. Sabendo que a doença em questão é um caso de herança ligada ao sexo, ó, ele já disse para tu, a herança ligada ao sexo. Formule a conclusão do geneticista quanto à possibilidade de o consultante transmitir a doença a seus descendentes diretos. O caso do consultante aí. Tá? Então, o heretograma trata-se de... a ninhada foi grande. A ninhada foi grande. Mas ele teve que fazer uma ninhada grande, exatamente para quê? Para você enxergar. Tá? Ele esfrega na sua cara. Esses heretogramas têm uma vantagem porque eles esfregam na sua cara assim o que é. Entende? Você não vê se não quiser. Você olha para ele, ele é muito mais fácil do que o que se pensa. Mas o que chama a atenção nesse heretograma aqui? Exatamente o que chama a atenção de todo mundo. É essa genealogia aqui, ó. É essa coisa aqui, ó. Essa coisa aqui. O que tu tá vendo aqui, ó? Tu tá vendo aqui, ora, essa galera toda aqui, ó, esse cara e essa galera toda aqui são filhos deste casal aqui, ó. Esse casal está representado por um homem afetado, ok? E observe que todas as filhas dele, sem exceção, são afetadas. Ora, se eu tenho um heretograma onde a partir de um homem afetado, todas as filhas são afetadas, o que é que isso diz para mim? E ele diz que a herança é ligada ao sexo, então, amigo, o que é isso aí? Hein? O que é isso aí, certo? Sabendo, calcula os valores correspondentes, pronto. Primeira coisa, né? O heretograma mostra o indivíduo masculino afetado tendo todas as filhas afetadas. Este modelo caracteriza a herança ligada ao sexo do tipo dominante. Pronto, tu já matou a questão quanto ao tipo de herança. Viu que fica simples? Então, aquele macetezinho que a gente deu lá no início, tá? Se você guardar aquele macetezinho aí na sua memória fabulosa, então, quando você pegar o heretograma, fica fácil de você fazer a distinção. Aí na letra, calcula os valores correspondentes à probabilidade de ter um primo doente. Não, primeira coisa, né? Letra A. Sabendo que a doença em questão, formula a conclusão do geneticista quanto à possibilidade do consultante transmitir a doença. Consultante. O consultante, ele é normal. Ele é normal. Ora, se a herança é uma herança ligada ao sexo dominante, esse indivíduo aqui é XAzão Y, esse indivíduo aqui é XAzinho Y. Ora, qual a possibilidade dele transmitir isso
ter filhos com a doença, descendentes diretos. Nenhuma. O consultante não transmitirá a doença a seus filhos e filhas. Por quê? Porque ele é normal. Tá? E a herança é uma herança dominante e ele nasceu portador do gene recessivo. Ele é normal aqui. Então não tem condições de ele ter. Aí na letra B ele diz o seguinte: calcula os valores correspondentes à probabilidade de que o primo doente do consultante, primo doente do consultante, ao casar com uma mulher normal, gere filhas e filhos afetados pela doença. Pronto, tá aqui, ó. O primo dele é XRY, que ele é afetado, a herança é ligada ao sexo, está no cromossomo X, e a herança é dominante e é produzida por um gene RY. Ele casar com a mulher normal, ora, o caráter normal é recessivo, a mulher é duplo X, ela é Rzinho, Rzinho. Então ela é XRzinho, XRzinho. Fazendo aqui o cruzamento, o que é que eu vou ter? Ó? Ele vai produzir gameta XRzão Y, ela vai produzir gameta XRzinho, XRzinho. Fazendo o cruzamento, vai dar indivíduo XRzão, XRzinho, que será afetado, porque a herança é dominante. XRzinho Y será normal. XRzão, XRzinho, mulher afetada, porque o caráter é dominante. E aqui XRzinho Y, homem o quê? Normal. Então, o que é que você percebe? Toda a descendência masculina do casal será de indivíduos normais. Agora, a descendência feminina, todas serão afetadas. Ok? Então, tá aí, ó. Filhas 100% afetadas, filhos 0% afetados. Pronto. Beleza? Show? Pronto, uma questão muito boa aí para você exercitar, para você perceber, envolvendo a herança ligada ao sexo, que é as que mais caem. Nós vimos uma de herança ligada recessiva e vimos essa aí de herança ligada dominante. Belezinha? Show de bola? Pronto, vamos para a questão de número 7. Número 7. Eita, acabou o tempo, acabou o tempo. Eu mando o gabarito resolvido para vocês aí. Tá certo, galera? Pronto, era essa a nossa missão de hoje. Próxima aula falaremos sobre interação gênica. Aí vamos responder mais uma questão que ficou pendente, que é a questão dos olhos, Bilpo. Como é que define olhos? Olhos é polimeria, herança quantitativa. Tá? A gente vai falar sobre isso na próxima aula. Beleza, galera? Obrigado pela aula, prof. Muito boa. Não, obrigado a vocês aí. Fico muito feliz que vocês tenham gostado. Professor bom, FDC. A espera da polimeria. Pronto, dele. Polimeria, próxima aula, gente, tal, pronto. Certo? Aí, eu quero até esclarecer para vocês por que certas questões, aula top demais, obrigado a você. Por que certas questões eu não respondo na hora que você pergunta? Eu acho que ficou muito melhor a resposta da questão hoje, né? Porque a gente estava trabalhando exatamente o assunto. Eu ia responder anteriormente, mas não ia ficar claro. Agora sim fica claro, porque a gente está dentro do assunto. Tá? Vamos ver polimeria, herança quantitativa, e a gente vai entender como é que funcionam os olhos bem direitinho, para tirar a dúvida definitivamente. Beleza? Show, galera. Foi muito bom estar com vocês. Até a próxima aula. Não tenho olhos... Tá certo, cara. Ok? Descompartilhando aqui. Pronto. Valeu, galera. Tchau para vocês.